Abel é o melhor treinador do Brasil. É o melhor treinador do Brasil, Abel. Você vê que louco, o melhor treinador do Brasil é estrangeiro, né? Isso. Então por que o treinador da seleção tem que ser brasileiro se o melhor treinador no Brasil hoje é gringo? Porque é o que eu acho. Porque a pergunta você falou, o que você acha? Eu acho que tem que ser um brasileiro. Em programa do Benja no Arena SBT, o ex-jogador Cafu não ficou em cima do muro e deu fortes opiniões sobre o novo técnico da seleção brasileira. O novo técnico da seleção tem que ser estrangeiro. Você mudou de ideia ou não? Deixa eu entender, é uma pergunta ou é uma afirmação? Se tivesse um ponto de interrogação ali, eu acharia que era uma pergunta ou uma interrogação? Não, é uma afirmação, porque são frases que tem muita gente que crava isso. Eu, por exemplo, penso a mesma coisa. O novo técnico da seleção brasileira não tem que ser estrangeiro. Mas pode ser estrangeiro ou não? Eu prefiro um brasileiro. Por quê? Porque nós somos a seleção pentacampeã do mundo. Por que eu vou te falar que eu prefiro um treinador brasileiro? Nós temos menos de um mês e meio para a Copa do Mundo. Um ano e meio. Um ano e meio, perdão. Nós temos 4 jogos considerados importantíssimos e oficiais, que são os outros 4 jogos das eliminatórias. Desses 4 jogos, nós temos que pegar aí o adversário dos mais difíceis, que é o Equador, que é o segundo na classificação. São 10 times, classificam 6. O Brasil vai para a Copa do Mundo, o Brasil está classificado para a Copa do Mundo. É impossível o Brasil ficar fora da Copa do Mundo, é impossível. Fica tranquilo que vai. Vai ganhar, vai perder, vai jogar bem, vai jogar mal. Pode até perder para o Equador. Tem o Paraguai, vamos supor que não ganhe do Paraguai, que o Brasil perca. Vindo um treinador novo. Vamos supor que vem o Ancelotti, como todo mundo está comentando, dizendo do estrangeiro. Você é brother dele, ele vem? Parceiraço. Ele parceiraço do Ancelotti. Só terminar minha linha de raciocínio. Vamos supor que o Ancelotti vem e perde o primeiro jogo por Equador. Que pode acontecer. Claro. Ou que empata com o Paraguai. Que pode acontecer. Vocês vão contestar o Ancelotti? Vocês vão pedir para o Ancelotti ir embora? Vocês vão falar que o Ancelotti não presta? A gente vai falar qualquer bobagem aqui. Então deixa nossos treinadores, pô. Dá oportunidade para os nossos treinadores. Você teria Qual deixado seria o o seu Dorival? treinador? Eu teria deixado o Dorival, sim. Teria deixado. E agora, seu Dorival, você levaria quem para a seleção? Cara? Ou o Renato Gaúcho, ou o Rogério Ceni, o próprio Roger vem fazendo um grande trabalho na Inter. Felipe Luiz, o Felipe levaria? Luiz que vem fazendo entre. É novo o Felipe Luiz, ele vai ter a oportunidade dele talvez na próxima Copa se ele continuar nessa evolução que ele tá. Cara, por que não um brasileiro? Eu só queria entender isso de vocês. Por que não? Porque na minha opinião, a gente vive uma safra hoje. Eu acho que o Felipe Luiz tem tudo para ser um provável treinador da seleção. Tem. Acho o Rogério Ceni espetacular, mas hoje eu não vejo um treinador da seleção brasileira comandando a seleção. Eu te digo por quê. Hoje nossa seleção joga toda na Europa, já faz tempo, cara. Mas é diferente. O Cafu já Mas era. peraí, 2002, escala nosso time de 2002. 2002 tinha mais brasileiro do que Peraí, estrangeiro. peraí. Eram 12 brasileiros e 11 Jogando, estrangeiros. titulares. Tinha Marcos que titular. jogava Posso aqui. te Marcos, explicar? me fala mais algum? Não, mas pode explicar? Não tem, Mauro. Todos eles jogavam fora. 2002. Isso já era. Os três Todo mundo goleiros. jogava fora. E quem que era o treinador? Era o Filipão. Desde 86, Não. só no Penta a gente teve mais gente jogando no Brasil do que fora. Gente, Isso, mas de pera só, titular, o Cafu, titular, É Marcão. Cafu, o Marcão, mas quem? O Cleberson. Mas quem? peraí, Não, Cafu, não, 2002, não, Cafu. não, Tinha, na lateral direita tinha um cara chamado Verdade. Cafu. Mas tudo na bem. lateral esquerda tinha um cara chamado Roberto Na ala Carlos. esquerda, Aí você não era no resto do lateral, time não. tinha Rivaldo, melhor do mundo. Ronaldinho Gaúcho, Seria melhor do mundo. Ronaldo, melhor do mundo. E no Kaká. banco, um cara que 5 anos depois foi ser melhor do mundo, Kaká. Mas pra justificar, Não temos mais então isso. não justifica a sua tese que você fala. Como todos os jogadores jogam fora do país, era melhor um Na treinador última estrangeiro. Copa dos 26, Você não joga na Europa. Então eu não concordo com isso, porque quando nós fomos campeão nas outras Copas também, a maioria dos jogadores jogavam fora do país. Mas por que não dar oportunidade com um treinador que está aqui no Brasil faltando um mês e meio antes da Copa? Um ano e meio. Um ano e meio, Menos perdão. de um ano e meio. O problema nosso, Beija, não é o treinador. O problema nosso é o tempo. Nós estamos jogando, correndo contra o tempo, cara. Nós estamos há um ano e meio da Copa do Mundo e não definimos Menos aí, até a partir do momento. e não definimos o nosso treinador. Então, o quanto antes você definir o treinador, melhor vai ser. Por quê? Por que eu te falo? Não vai ter tempo de treinar até a Copa do Mundo. Não vai ter tempo. Cada vez menos. É cada vez menos. E cada Verdade. vez menos você tem 4 jogos oficiais, cara. São 4 jogos das eliminatórias. A partir do momento que você não tem mais Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, você tem uma seleção comum. A nossa seleção comum
com o Neymar é diferente. Nossa Você seleção... precisa ter um treinador que taticamente saiba fazer esse time jogar. Porque não tem mais talento individual para resolver. Taticamente, o Renato Gaúcho, taticamente, não pode fazer a nossa seleção jogar? Não com tanto jogador que atua na Mas o Europa. Ancelotti não é Mas melhor por e quê? mais experiente que eles, por Não, exemplo? mais experiente não se discute. Melhor também. Mais experiente não se discute. Agora, se você der os jogadores que o Ancelotti tem, dá pro Rogério Ceni, dá pro Renato Gaúcho, talvez ele faria a mesma coisa. O Luxemburgo fez isso no Real, fez? Quanto tempo o Luxemburgo ficou no Real? Beijo. E por que ele saiu? Eles são mais saiu. desgaste, mais do que resultado. Derrubaram ele. Responde o negócio, Então, vai. Não, mas responde o negócio. Você é parceiro demais, olha pra lá. Por que ele caiu? Ele ficou quanto tempo lá no Real Madrid? Segundo o Ronaldo, ele caiu porque todo jogo ele tirava o Ronaldo. Eu escutei o Ronaldo falar isso no podcast. Deixa eu te falar, olha pra lá, olha pra lá. Quanto tempo o Luxemburgo ficou no Olha pra lá, no Real olha pra Madrid? lá. Mano. Quanto tempo o Luxemburgo Olha ficou no pra lá. Real Madrid? Fala. Um pouco, olha pra lá. Quanto tempo? De janeiro a dezembro. De janeiro a dezembro. Olha pra Quanto tempo o Ancelotti vai ter na seleção? Se Olha, ele der. Menos de um ano. O Filipão ficou menos de um ano e foi perda com Olha vocês. pra tela. Essa aqui ou essa aqui? Essa. Essa aqui. Essa aqui. Fala, Você é brother do Ancelotti. Sou. Vocês se falam no WhatsApp, vocês tomam um vinho juntos. Vinho bom, diga-se de passagem. Ele vem. Ah, Cafu, para, vai. Cara, Abel é o melhor treinador do Brasil. é o melhor treinador do Brasil, Abel. Você vê que louco, o melhor treinador do Brasil é estrangeiro, né? Fez a maioria. E os melhores jogadores Então. hoje jogando no Campeonato Brasileiro são estrangeiros. Então por que o treinador da seleção tem que ser brasileiro se o melhor treinador no Brasil hoje é gringo? Porque é o que eu acho. Porque a pergunta você falou, o que você acha? Eu acho que tem que ser um brasileiro. É a minha Mas opinião. por que o melhor treinador do Brasil não é o Rogério Ceni? Por enquanto não, mas pode se transformar no melhor treinador do Brasil. É muito diferente ser treinador de clube e de seleção. Ah, completamente diferente. Não Paulo. treina, né? Não treina. É outra história. E tem que selecionar. O trabalho que o Abel veio fazendo no Palmeiras escolher. é um trabalho de 4 anos, cara. E mesmo em 4 anos, o Abel ainda foi contestado depois de ter ganhado Continua 4, 5 sendo. títulos. Eles queriam um ano atrás que o Abel fosse mandado embora. Agora no Paulista? Aí o Abel veio e deu a volta por cima novamente. Olha só como é que é. Então, hoje o Abel, sim, é o melhor treinador do Brasil, faz um trabalho fantástico, vem fazendo um trabalho fantástico no Palmeiras. Pô, logo que o Abel chegou no Brasil, eu tive a oportunidade de ir lá no Palmeiras, ficamos batendo um papo com ele. Ele super inteligente, estudioso, demais. Lateral direito, né, Cafu? É diferente, De né? lateral direito, falou que tinha um pôster meu lá na casa dele, então a gente começou Legal. a falar bastante de tática. E não pensa que ele não estuda adversário para adversário, não. Viu? Mas Todos quando os chega um adversários técnico estudam. menor que a seleção, tem um outro peso? Com todo respeito ao Dorival, que é um cara vitorioso, mas, por exemplo, não dá pra comparar o Dorival e o Fernando Diniz com o Filipão, por exemplo. O Filipão já chegou grande na seleção. Chegou. Agora, se chega, por exemplo, o Dorival ou o Fernando Diniz para comandar um Rafinha, para comandar o Savinho, o Vini Júnior, isso não tem um peso 2, assim? Porque o jogador talvez aí olha meio estranho para o treinador? Cara, eu sempre fui do ponto de vista que, assim, o direito do treinador termina quando o nosso começa. O respeito tem que ser recíproco. O treinador, independente dele ser um treinador de peso ou não, depende daquilo que você quer. É o respeito que o jogador vai levar com esse treinador. Os meninos do Flamengo hoje não respeitam o Felipe Luiz, que é um treinador jovem, que está fazendo um grande trabalho. A seleção brasileira é a mesma coisa. Já deixa o dedão no like e se inscreva no canal Tamo Junto.